Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui, vamos gravar mais um videozinho, falando de Bíblia, claro, aqui na minha Bíblia de estudo, tá escrito assim, ao título, ponto de vista, maneiras simples de conhecer melhor a sua Bíblia, que muitas vezes nós folheamos a Bíblia, muita gente abre a Bíblia somente quando vai para o culto, Quando chega, guarda ela e fica ali guardadinha. Mas a Bíblia não é para ser guardada, ela é para ser manuseada, ser lida, ser estudada, porque a nossa libertação, é pela palavra. A gente vai ouvir, vamos ler, vamos meditar, vamos grifar ali as nossas dúvidas na escola bíblica, A gente vai tirar nossas dúvidas no culto de doutrina, A gente vai tirando as dúvidas e vai aprendendo, Porque assim, quando eu estou no culto, ontem eu fui num culto maravilhoso, de doutrina com o pastor Rosinaldo, e assim, eu já tinha até lido, já li a Bíblia, Estou lendo, já estou no finalzinho, lendo pela terceira vez, mas a gente sempre aprende um pouquinho, porque Deus fala de maneiras diferentes. Basta você estar com o coração aberto para ouvir, e tomar posse das promessas, porque a Bíblia tem promessas para mim e para você, porque nós somos descendência de Abraão, E as promessas que o Senhor fez a Abraão, ela chega até nós. Só que nós não tomamos posse muitas vezes, Então a gente tem que aprender a tomar posse daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Muitas vezes até porque nós não sabemos, tomar posse. Mas ontem eu aprendi, E também, tinha que a gente tem que tomar posse das promessas, porque quando o Senhor está falando, Ele está falando, quando nós estamos lendo a Bíblia, Ele está falando conosco, porque fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando conosco. Amém? Então vamos lá. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro que você já tenha lido. Ela é, na verdade, uma série de livros escritos durante vários séculos por muitos autores que escreveram as duas línguas primitivas. Ela é escrita em um grande número de estilos literários, com livros e extensões variada, ênfase em diferentes temas. Mas isso não é ainda o que faz a Bíblia um livro diferente. O que diferencia a Bíblia e seu tema contínuo? Uma linha de pensamento que ocorre do início ao fim. Deus é Deus, cria, e Deus deseja um relacionamento com o maior da sua criação ou raça humana. Todos os livros da Bíblia apontam para esse tema central. Muitos temas, princípios menores, correm paralelamente à unidade no pensamento da Bíblia, mesmo que as vozes e história sejam diferentes. Os símbolos permanecem os mesmos, do início ao fim. O Novo Testamento cumpre o Antigo de muitas maneiras. As palavras dos profetas se cumprem. Os ensinamentos da Bíblia se combinam sempre. Cada passagem nos mostra outra faceta de um mesmo objetivo brilhante. Fique a par de toda a Bíblia. Folheie a Bíblia de início ao fim. Veja como a Bíblia é organizada. Ela possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, escritura hebraica, e 27 no Novo Testamento, escritura cristã. Juntamente com cada livro, o conteúdo foi dividido em capítulos numerados e depois em passagens também numeradas chamadas versos. Quando a Bíblia foi escrita, originalmente, as designações do capítulo e do verso não faziam parte dos manuscritos. Eles foram adicionados mais tarde a fim de facilitar
a localização e referência da passagem específicas. Novas percepções sobre passagem familiares. Como você pode encontrar significado real em uma passagem que pode ter lido muitas vezes? Aqui estão 3 maneiras. A primeira, dê uma olhada em cada palavra. Em um verso ou passagem curta, pergunte o que isso significa e por que essa palavra foi escolhida precisamente para este verso. A segunda percepção é: leia a passagem em voz alta, devagar. Ouça você mesmo lendo cada palavra. Terceiro, leia em voz alta uma passagem inteira. Caminhando, caminhe e leia. Em sua mente estará menos propensa a desconcentrar com outras coisas. Leia em voz alta os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, 7, né? Os sermões de Pedro, os sermões de Estevão, os discursos de Paulo perante Félix e Agripa, a mensagem do rei Davi, em 2 Samuel 22, e o sermão do rei Salomão em 2 Crônica 6. Você também pode ler em voz alta as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago e João, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésio, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Tiago, Hebreus, que foram originalmente cartas lidas em voz alta nas igrejas. Também lê em voz alta os salmos. Isso é para você ir entendendo, né? Porque muitas vezes a gente lê assim, a gente vai lendo assim, direto, né? Assim, tem uma pausa, e tem aqui passagens da Bíblia, assim, que eu leio, mas aí eu fico me perguntando, né? Assim, né? Querendo entender aquilo. E muitas coisas, assim, é como se a palavra estivesse falando ali comigo, né? E eu glorifico ao Senhor, né? Eu tomo posse daquela palavra, né? Porque quando a gente começa a ler, assim, é um mergulho na palavra, entendeu? É um mergulho na história, né? Dos profetas, dos juízes ali, né? Dos mensageiros, né, dos apóstolos, né, o apóstolo Paulo, né, que escreve assim, que viveu uma experiência do evangelho assim com Deus tremenda, né, que não tem, eu acho, eu ainda não conheci uma pessoa assim, né, é um pastor que assim tão apaixonado assim e ele era uma pessoa estudada, um intelectual. Ele não era uma pessoa sem estudo, sem sabedoria, né? E ele abdicou, né, da sua vida, da sua família, né, para viver o evangelho, para apregoar as boas novas do reino, né? Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu fiquei tão impactada assim pela mudança na minha vida, por descobrir as promessas que Deus poderia fazer na minha vida, tudo aquilo que eu já vinha lutado, né? Há quanto tempo para mim conquistar, para mim ser feliz, para mim entender. E eu vivia naquela vida dissoluta, né, buscando em homens, né, porque eu achava que a minha felicidade, a minha paz estava num companheiro, estava num casamento, entendeu? E eu sei que esse homem não criou o homem, Deus não criou o homem nem a mulher para viver só, mas ele não pode ser a prioridade da nossa vida, né? A prioridade da nossa vida tem que ser Jesus, é Jesus a prioridade, porque assim, em Mateus 6,33, né, isso é um versículo que eu amo, né, que eu aprendi e falo constantemente, né, que nós temos que buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Isso é verdade, é uma grande verdade, eu tenho vivido isso, né, eu não deixei de desejar de ter um companheiro, não, de ter um relacionamento, né? Não deixei de pensar nisso, não, mas isso não se tornou uma prioridade na minha vida, entendeu?
Porque há um tempo determinado para todas as coisas, entre o céu e a terra, né? E no tempo certo, né, vai acontecer. Eu vou conhecer essa pessoa que Deus tem preparado, que Deus vai preparar, né, para estar ao meu lado, né, para nós dividirmos, né, porque eu vi a minha mãe envelhecer sozinha e é complicado, muito complicado quando você não tem alguém, uma pessoa direta, né, assim, no caso, né, um esposo, a pessoa que está ali do teu lado, que vai determinar ali o que você precisa e o que você vai fazer, sem ter alguém que queira se adonar de você achar que você está impotente e querer ser dono, entendeu? Querer te dominar ali os teus filhos, né? Ali as pessoas que estão à tua volta, porque eu vivi isso, né? A minha mãe ficou sozinha, assim, doente, né? Minha mãe estava sozinha, só tinha nós, mas eu trabalhava, meus irmãos, cada um tinha a vida dele, né? Mas aí a minha tia, assim, se adonou, né? Se apropriou, assim, da minha mãe e nós não tínhamos direito, não, a nada, nós só tínhamos deveres, né? Ela que dava as ordens e a gente tinha que se virar para cumprir, né? Muitas vezes nós não fazíamos porque não tínhamos condições, porque ela queria além das nossas possibilidades, né? Então, quer dizer, aí ficou complicado, porque a minha mãe também ficou sem voz ativa, porque quando a pessoa está enfermo, está debilitado, né? A pessoa fica sem voz ativa, né? Então, a gente fica numa situação difícil, né? E quando você tem um companheiro, né? Que ou pode ser, não quer dizer, no caso pode ser ele ou pode ser você a precisar, né? De ter alguém ali para tomar uma atitude por você, de responder por você, né? É vice-versa isso, né? Então é muito melhor porque a família, porque os filhos, cada um quer uma coisa, cada um não dá certo. Então, quando eu conheci Jesus, né, eu vi que não era prioridade, mas que era necessário, porque Deus não criou o homem nem a mulher para viver só, né? Mas é tudo no tempo do Senhor, né? Não é da maneira que nós queremos. Se você pediu ao Senhor, se Deus te fez promessas, né? Porque você aguarda, você espera, né? Que no tempo certo do Senhor tudo vai acontecer, entendeu? A gente não pode passar à frente de Deus, né? E procura ouvir, né? O Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque muitas vezes a gente vai ouvir opiniões, a gente vai, né? Compartilha com alguém, né? E às vezes a pessoa não que te dá opinião, que te dá conselho, ela não vive com você, ela não está dentro daquele ambiente familiar. Às vezes o que ela acha que é bom para você não é realmente aquilo que é, né? Mas Deus, quando Ele nos abençoa, quando Ele coloca alguém no nosso caminho, na nossa vida, né? A gente tem que também examinar, né? Porque dizem, examine o homem a si mesmo, né? Então nós temos que examinar também, nós temos que procurar conhecer, embora ninguém tenha letreiro na testa, né? Mas a palavra de Deus nos liberta de muitas coisas, tá? E eu fiquei assim eufórica porque eu queria que as pessoas experimentassem essa alegria, né? Essa paz de estar com Jesus, né? De conhecer Jesus, né? E saber que temos promessa na nossa vida e que Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra com a sua palavra. Quando o Senhor te fizer promessa, toma posse. Quando você estiver lendo a palavra, que tem uma palavra direcionada, rema para ti, toma posse da palavra. Se for para te abençoar, se for bom para a tua vida, toma posse. Toma posse que o Senhor o fará. Vamos continuar aqui com o nosso ponto de vista, né? De maneira simples, porque, né? De uma maneira simples que eu procuro falar da Bíblia, né? Falar dos evangelhos, né? Marque na sua Bíblia, sublime passagens que possuam um significado particular para você. Tá vendo? Circule palavras que chamem a sua atenção, escreva nas margens, coloque data e certas passagens que parecem apontar para uma direção específica. Quanto mais marcar sua Bíblia, mais informações você
parecerá extrair dela. Amém? Quanto mais você marcar sua Bíblia, né, mais informações você vai ter a respeito da palavra do Senhor, né? Deus é amor, né? E a palavra de Deus nos ensina que Ele nos ama com amor infinito. Deus promete que irá diante de nós, que estará sempre conosco, que nunca nos deixará só, né? Não se esquece de nós, né? Hebreus 13, 5. Nada, nem a morte, nem a vida, anjos ou demônios, presente ou futuro, nada em toda a criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fé em Deus é mais fácil quando temos segurança confiante de que Ele nos ama. Andar pela fé é difícil, mas nossa fé agrada a nosso santo Deus e não percorremos o caminho sozinho. Nosso sábio, soberano e amável Senhor caminha conosco para sempre, né? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? E Ele nunca nos deixa só, né? E Ele é amor, é misericórdia, né? Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, há muito que teríamos perecido, né? Eu sempre falo, né, que a misericórdia de Deus me alcançou, a misericórdia, né, me laçou, porque em Jeremias 33, né, fala que o Senhor nos atraiu com amor, né, que não fomos nós que achegamos ao Senhor, foi o Senhor que nos atraiu, que jogou o seu olhar de misericórdia, né? E assim como um imã, né? Às vezes eu falo como uma corda, o Senhor nos laçou, né? E nos trouxe a sua presença, né? Aí a gente diz assim, eu que fui para Jesus, eu aceitei Jesus. Jesus já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele só te deu, ele foi compassivo, né? Foi longâmino, né? Esperou você tomar uma decisão, mas você não tomou uma decisão e ele te viu perecer no lamaçal do pecado, então ele te atraiu, porque assim é um tempo determinado para todas as coisas, né? Então é o tempo de você permanecer no mundão, no pecado, no lamaçal, né? Porque muitas vezes a gente se encontra, a gente consegue sair sozinho, mas às vezes a gente não conseguimos sair. Então o Senhor nos atrai e nos chama à sua presença, né? Por isso eu estou hoje aqui, compartilhando, né, essa palavra maravilhosa, né, com vocês, porque o amor de Deus me atraiu, porque a misericórdia dele me alcançou, me abraçou, me encheu, né, me ensinou, né, e logo que eu entendi a palavra, né, veio logo o desejo de descer as águas, de participar da ceia, né, de sentar na mesa, porque a palavra de Deus diz que aquele que não come do pão, nem bebe que não bebe do sangue, nem da carne, não tem parte com ele, né? A gente faz um ato simbólico, né? Mas aquilo nos cura, nos dá um conforto, uma paz tão grande. É só você vivendo aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, participando, né, indo, aprendendo, né, que você vai viver essa experiência, porque assim é o dia a dia que a gente vai adquirindo a experiência com o Senhor, né? Não é de repente você achar que aceitou Jesus e que a tua vida vai mudar. Não, tua vida não vai mudar, né? Primeiro Deus vai limpar o teu coração, vai curar as tuas feridas, né? Vai tirar os carrapichos, né? Tirar toda a angústia, toda a dor, vai te fazer entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, entendeu? Você vai praticando a palavra a cada dia, isso que eu acabei de ler, de falar, né? De gravar aqui, né? Essa palavra que vai te transformando, né? Que a sua vida não muda assim, num piscar de olho, não. É tudo passo a passo, né? Mas só a alegria de você, assim, um primeiro instante, é uma alegria é uma coisa tão maravilhosa, né? Só vivendo, amém? Que vocês possam, né, meditar, né, ouvir essa palavra, né?
e ruminar, né? Igual diz aqui, lê em voz alta, né? Escuta, né? Escuta uma vez, escuta duas, né? Para entender e começar a ler a Bíblia, né? Porque a primeira coisa que eu fiz, né, foi comprar uma Bíblia para poder, né, porque pelo ouvir a palavra, né, mas aí você vai, né, que o meu pastor é muito sábio, né, e diz assim, se não tiver, tem que estar escrito, né, que às vezes você vai fazer visitar, né, vai ouvir palavra de alguém, né, e às vezes a pessoa está falando heresia, não está falando, então se falou da Bíblia, se falou na palavra, se está escrito, amém, prossiga, amém? Boa noite.